Olá, candidato, aqui quem fala é o instrutor Charles. Nesse vídeo muito aguardado por vocês aí que tem essas dificuldades para poder ter uma progressão saudável no ensino dentro do curso teórico de legislação. Por que estudar em casa é tão importante? Assim, eu sempre falo na sala, né, que o curso, para o seu êxito, você vai ter 40% do seu êxito nas aulas de sala e 60% do que vai te mover para a vitória dentro do curso de legislação na parte teórica está na capacidade que você tem de desenvolver um estudo organizado, progressivo, saudável em casa. Só para reforçar, estudar em casa, né, ser tão importante não significa dizer que estudar em sala ou ir às aulas não seja importante, até porque de cara são obrigatórias, seguindo assim as normas do órgão responsável e também prestar a prova, né, lá no Detran, aqui na GV na UAI. Então não é que estudar em casa é mais importante que estar em sala, não é isso, mas é porque vocês veem nas aulas que o tempo ele voa, né? Passa muito rápido e nem sempre o instrutor consegue dar vazão a todo o conteúdo ou explorar um conteúdo ao máximo para poder fazer que você possa compreender e assim construir uma excelente noção de trânsito na sua cabeça. É nesse contexto que estudar em casa é tão importante. Mas como estudar em casa? Primeira coisa muito importante falar é o nosso material, né? O material de estudo, em especial o livro amarelo. Nele você vai ter todas as informações que você precisará para poder se preparar para a prova teórica do Detran, que você faz aqui em GV na UAI. Isso é muito importante, pessoal. Eu vejo muitos alunos se aplicando muitas vezes em apenas decorar questões do livro azul, por exemplo, que é o nosso simuladão, como também ficar decorando questões que faz em simulados eletrônicos, né, em aplicativos ou na internet, e fica ali apenas decorando questões. Ajuda, mas não é assim que é a ordem saudável. Então, nesse material, logo de cara, eu vou te dar a ordem que você vai seguir para estudar em casa e as suas importâncias. Como eu falei, primeiro, o livro amarelo. Ele sempre será a sua principal fonte de pesquisa. E tudo que você for pesquisar na internet ou em algum outro tipo de fonte de informação, você vai partir do livro amarelo. Viu no livro amarelo alguma coisa que você não entendeu ou que você quer ter um viés diferente, um outro ponto de vista, você vai, com o livro amarelo, seguir para a fonte de pesquisa, tendo ele como seu norte, a sua bússola. Livro amarelo. Na hora de estudar em casa, uma coisa muito legal também que você só tem a oportunidade de fazer em casa, com acesso da internet, é você conseguir pesquisar, né? Pesquisar subtópicos que você não domina. Então, poxa, tô com o livro aberto aqui, livro amarelo. Aí vi lá infrações, as partes de infrações, por exemplo, que é uma coisa que cai muito em provas do Detran e que pro aluno, pro candidato, às vezes é muito difícil dominar, né? Porque são muitas infrações e tal. Então, pra mim não ficou tão claro. Fui na aula hoje, vi na aula, vi certinho, mas não dominei, não achei que ficou legal. E aí li em casa no livro, também pra mim não ficou bom. Eu posso muito bem ir na internet, fazer uma pesquisa ali rápida ali do assunto, né? Dar um Google ou então entrar no YouTube mesmo e pôr lá, sei lá, infrações, né? Aí esse é o ponto. Como pesquisar adequadamente? O ideal seria você botar a sua dificuldade mais autoescola, ou mais, sei lá, ter um instrutor que a gente sempre indica, que é o Ronaldo Cardoso na internet. Eu vou na aba de pesquisa. Infrações, espaço, aula, né? Aula, autoescola, ou então espaço Ronaldo Cardoso, como você preferir. E assim você vai poder pesquisar o seu subtópico de aprendizagem de acordo com a sua necessidade. O fato é, com a internet você pode pesquisar apenas aquilo que você precisa. Também tem o tempo que você consome o conteúdo. Você sabe que na sala de aula nós temos ali as matérias, elas se dividem por horários e acabou um horário, no próximo horário será uma outra matéria. Se você quiser continuar vendo a matéria anterior, você precisará obrigatoriamente, falando de sala, né, aguardar até a próxima aula. Já na internet não. Você pode ver a legislação, por exemplo, por uma hora. Não peguei, vou ver mais uma hora. Você pode começar a ver um vídeo na internet sobre legislação e você não pegou, você viu a aula inteira, não pegou. Você pode ir na barrinha do YouTube lá, voltar a aula inteira e rever de novo. E você vai poder rever quantas vezes quiser. Essa é uma facilidade, né, uma ferramenta que a internet te dá, que a sala não tem como te suprir. Pois, como o tempo é pequeno e cada aula tem o seu conteúdo, não dá pra você rever a aula de novo.
na internet, você consegue. Outra facilidade muito boa que estudar em casa te oferece é que o tempo de estudo está na sua mão. Isso pode ser uma ferramenta ou uma armadilha, né? Porque, como falamos, na autoescola você tem lá os horários que você abre a aula, fecha a aula, abre a aula, fecha a aula. E há todo um controle que te segura, né? Te controla ali, literalmente, para que você possa estar ali na aula. E, logicamente, o instrutor, esse que vos fala, sempre procura de forma educada, cortês e sensata trazer você pro foco da aula. Mas em casa, você pode iterar, né? Várias distrações, como, sei lá, séries, amigos, parentes, outros tipos de lazer, compromissos familiares, compromissos profissionais, sabendo que hoje em dia a gente vive sempre muito conectado, né? Estamos sempre conectados e, então, para alguns, às vezes, se concentrar em casa fica difícil, mas é necessário. Ainda assim, também é uma coisa boa. Porque em casa você pode, às vezes na aula, você teve lá uma aula de 50 minutos de infrações, de legislação, e você queria estudar mais, mas a próxima aula é defensiva, por exemplo, né? É direção defensiva. Aí você precisa mudar o seu viés para outra matéria. Em casa você pode fazer uma espécie de intensivão e estudar apenas aquilo que você quiser. O controle do tempo da aula em casa, ele tá na sua mão. E somado a isso que eu falei agora há pouco também, é questão de se organizar, né? Se organize para estudar em casa, seus horários, alguém para estudar com você, tenha metas de resultados, sabe? Gente, estudar em casa é uma facilidade que a tecnologia nos trouxe nos tempos atuais. Eu tenho aí 40, eu tenho quase 40, né? Eu tenho 37 anos de idade hoje, quase 40 já. E na minha época, quando eu cursei ensino médio, ensino fundamental, gente, estudar em casa era algo extremamente difícil, né? Eu lembro da minha infância de ter que sair de casa para ir para uma biblioteca estudar alguma coisa. Hoje em dia, tudo que você quer tá na palma da mão, a um clique de distância. E mesmo assim, por algum motivo, vemos pessoas patinando, né, diante de tanta facilidade. Para concluir, pessoal, quando que eu devo começar a estudar em casa? Assim, o ideal é que você estude em casa desde o primeiro dia e não pare mais. Quanto mais você estudar em casa, e melhor, quanto mais você estudar num contexto geral, cada vez mais o conteúdo, né, das matérias do curso de legislação, elas vão fazer para você mais sentido, vão ser para você mais comuns. Você não vai mais sentir aquele estranhamento de falar de trânsito, circunscrição, infração, penalidade. Para você, tudo ficará mais tranquilo, tudo fará sentido. Nesse contexto, estude todo dia. Às vezes, com a rotina um pouco menos, um pouco mais, a minha sugestão é entre 40 minutos a 1 hora diárias. Siga essas dicas aí que eu te passei, são coisas simples, mas é um direcionamento muito adequado, bem pensadinho, bem separadinho, coisas que eu fiz com muito carinho para poder te auxiliar, porque fatalmente a sua experiência de estudar em casa, ela vai ser preponderante para você estar habilitado nos próximos meses, tá certo? Então se dedique direitinho, se organize, vamos juntos habilitar.